Bem com vocês? Feliz sábado. Hoje eu quero conversar com você sobre uma tarefa que nós temos e um grande desafio que eu e você possuímos. E eu tomei a liberdade de pegar uma sequência para desenvolver em vocês a ideia daquilo que a gente sonha para a igreja do Unhaene em 2026. Então, eu quero que você acompanhe comigo e compreenda por que é que eu estou aqui com você hoje, para a gente poder juntos estudar a palavra de Deus. Antes, porém, de abrir a Bíblia, deixa eu também me reportar aos meus amigos internautas. Seja muito bem-vindo, você que está acompanhando a transmissão diretamente pela internet aqui da Igreja do Unhaene. Que Deus abençoe muito você aonde você estiver. Você já olhou para quem está do seu lado e falou assim: feliz sábado para você também? Já disse isso? Disse assim: que prazer ter você com a gente. Ao final do sermão, quando nós encerrarmos a transmissão, permaneça por gentileza por 5 minutos. Eu preciso tomar um voto com vocês aqui na igreja, tá bom? E aí na sequência sairemos todos para a escola sabatina. Hoje eu preciso abrir meu coração com você. Todo pastor sonha em ter uma igreja que entenda a necessidade de permanecer de joelhos dobrados. E também todo pastor sonha em ver uma igreja que compreende que a missão acontece a partir do seu membro, a partir de si mesmo. Quando Deus fala para nós levarmos a mensagem, Ele não está falando dos outros, Ele está falando de nós mesmos. Certa vez ouvi um amigo meu pregar um sermão. Infelizmente não pude ouvir o sermão dele todo, mas me chamou muito a atenção o título do sermão dele. Eu gostaria de, com certa licença ministerial, utilizar o título que certa vez ele utilizou, porque me chamou muito a atenção. O título era A Oração que Deus Atende. Você já com certeza orou clamando a Deus para que Deus pudesse atender um pedido seu. Com certeza você já orou pedindo a Deus, suplicando a Deus para que Deus ouvisse aquilo que você estava clamando a Ele. Algumas vezes seguramente Deus lhe atendeu. Em outras Deus disse espera um pouco, e em outras Deus disse não. E nós só sabemos da resposta depois que os acontecimentos ocorrem. Mas há uma oração que não importa em que contexto você esteja, sob qual pretexto você esteja orando, há uma oração que está invariavelmente respondida com um sim no coração de Deus. E esta oração é que me chama muito a atenção. E para isso, deixa eu te contar uma breve história. Coloca para mim na tela, por favor, meninos. Vocês conhecem bem esse rapaz aí. Para aqueles que não sabem quem ele já foi tema inclusive de filme. O nome dele? Desmond Doss. A história dele inspirou o cinema hollywoodiano e fez com que o cinema produzisse uma verdadeira obra-prima, falando a respeito da vida de um homem. Desmond Doss, ele serviu o exército americano na Batalha de Okinawa. Ele era adventista do 7º dia, mas decidiu servir sem pegar em armas. Na escarpa, conhecida como Hackle Ridge, uma espécie de desfiladeiro, muitos soldados ficaram feridos e não conseguiriam sair do campo de batalha por causa desse ferimento. Logo, todos eles estavam condenados a morrer, ou pelos ferimentos, ou porque seriam atingidos e aniquilados pelo inimigo, logo ele os encontrasse. Doss, mesmo sem portar armas, decidiu permanecer no campo de batalha, e então começou a resgatar, soldado por soldado ferido, em um tremendo ato de bravura. A certa altura do filme, o diretor foi fiel em registrar a oração que ele fez. E a oração dele era:
Senhor, ajuda-me a salvar mais um. Sem querer dar nenhum spoiler para você, mas infelizmente já dando, o comandante, o capitão daquela empreitada, ficou assustado ao ver que naquela noite o hospital de campanha estava lotado e 75 homens haviam sido salvos por ele. Tudo porque ele fez uma única oração: Senhor, ajuda-me a salvar mais um. Essa é a oração que Deus responde. Essa é a oração que Deus invariavelmente atende. É aquela em que eu falo para Deus: Jesus, por favor, me ajuda e me usa para salvar mais um. Por favor, me usa para que eu possa, por meio da minha vida, levar o Evangelho para aqueles que ainda nunca ouviram falar de Ti. Senhor, por favor, me usa para que por meio da minha vida outros vejam a Tua vida. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, o verso 4, a Bíblia diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Logo, a oração que Deus atende é aquela em que o ser humano, de maneira muito sincera, diz: Senhor, eu estou aqui, por favor, me usa para salvar mais um. Eu quero orar com você antes de nós, de fato, abrirmos a Bíblia para estudarmos brevemente este assunto. E no final eu quero fazer um desafio particular a você. Para isso, feche seus olhos. Senhor, nós estamos na Tua casa nesse momento. Eu quero clamar em nome de Jesus para que o Senhor derrame sobre nós o Teu amor e a Tua graça. Nós vamos estudar a Tua palavra e pedimos para que o Teu Santo Espírito esteja falando ao nosso coração. Que nesses minutos que teremos, o Senhor possa nos apresentar a Tua vontade e pela Tua vontade, Senhor, fazermos aquilo que o Senhor deseja e intencionou para nós. Pedimos, Senhor Deus, esta bênção, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de 2 Pedro, no capítulo 13, o verso 9. 2 Pedro, capítulo 13, o verso 9. Esse texto é maravilhoso, porque ele é uma das mais poderosas respostas àqueles que duvidam sobre a volta de Jesus. Pedro estava falando para a comunidade dos seus dias, mas esse texto serve para todos nós hoje. Capítulo 3, verso 9. Eu e vocês lemos assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A Bíblia revela um fato extraordinário: Deus não quer perder ninguém. Na batalha de Deus contra o pecado, é natural que saiamos feridos, atingidos, combalidos e baleados pelas balas que recebemos todos os dias. Mas Deus envia Cristo com um objetivo claro: não perder ninguém. A cruz não foi um gesto seletivo, a cruz não foi para alguns, a cruz foi para todos, para que todos, vendo a cruz, se arrependendo dos seus pecados, fossem por Cristo perdoados e salvos. Ouçam bem isso: Cristo morreu pelo justo, mas também morreu pelo injusto, na tentativa de tornar o injusto justo. Cristo morreu por aquele que conhece a religião e pratica a religião, mas Cristo também morreu por aquele que não a conhece, e agora Ele batalha para que aquele que não conhece passe a conhecer. Cristo morreu por aquele que crê, mas também morreu por aquele que não crendo, agora luta para que possa conhecê-lo.
Cada pessoa, incluindo a mim e a você, é alvo do amor inquestionável de Deus. Lembre-se do que Paulo disse: absolutamente nada pode me separar do seu amor, que está manifesto em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas eu preciso dizer um detalhe para você. Deus não decidiu agir sozinho. Por meio da história da salvação, Deus decidiu agir por meio de pessoas. Como eu já disse certa vez para vocês, em outra oportunidade, Deus poderia ter enviado os anjos. E se Ele tivesse enviado os anjos, seguramente a obra já teria sido completa. Deus poderia ter enviado os animais, e se Ele tivesse enviado os animais, seguramente a obra já estaria completa. Mas Deus escolheu usar o homem, para que o homem, demonstrando a salvação que recebeu em si, pudesse por meio dele também revelar aos outros que podem também ser salvos. Em outras palavras, eu sei do que estou dizendo, porque olha quem eu era e veja hoje quem eu sou. Me lembro de, ainda pastor de uma outra comunidade, estar caminhando na rua com um ancião meu. Estava andando com ele e ele começou a me contar a vida pregressa dele. E ele me disse: pastor, eu era um bêbado. Eu olhei para ele e falei: sério? Eu não consegui imaginar isso de você. Você era uma pessoa viciada em álcool, e viciado, pastor, a ponto de trabalhar ao longo da semana toda, e todo o dinheiro que eu ganhava na semana, eu saía na sexta-feira para o bar e gastava a ponto de deixar pendurado a conta, porque o que eu tinha ganhado na semana não era suficiente para pagar tudo que eu consumia no final de semana. Pastor, várias e várias vezes, chegava no domingo pela manhã, ou mesmo na segunda, antes de ir para o trabalho, a minha filha, o meu filho pequeno, irem na rua, na sarjeta, me encontrar. As pessoas me conheciam como bêbado. E eu olhei para ele, e sabe quando você tem uma dissonância cognitiva? Quando você olha para uma pessoa, e você jamais consegue imaginar o que a pessoa está dizendo, porque agora a vida dela é tão diferente. Dessas decisões que ela toma, a rotina que ela possui, as palavras que ela usa, os pensamentos que ela nutre, são tão diferentes da história que ela está relatando, que não faz o menor sentido. Quando ele me contava isso, me veio à mente: é por isso que Deus escolheu salvar o homem através do próprio ser humano, porque não há maior milagre aos olhos vistos do que quando Deus pega alguém desacreditado e transforma em alguém salvo. Nesse sentido, eu posso afirmar sem medo de errar, que o maior milagre que Deus produz todos os dias não é abrir um mar vermelho, mas é transformar a vida de um pecador. Deus ama tanto os perdidos, que decidiu usar os salvos para encontrá-los. Abra sua Bíblia novamente, Mateus capítulo 9, verso 38. Se Deus decidiu nos escolher, o que nós devemos fazer? Se Deus decidiu nos escolher, o que nós devemos fazer? Aqui diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A oração que eu e você devemos fazer, segundo Cristo, é que a gente deve rogar a Deus: Senhor, são muitas as pessoas que precisam te conhecer. São muitas as pessoas que estão enfrentando batalhas íntimas, dos quais nenhum de nós temos condições de saber. Então, Senhor, são muitas as pessoas que precisam ainda ser alcançadas. Então, por favor, Senhor, use-me
Usa-me, Senhor, e usa as pessoas que foram salvas pelo Senhor, para por meio delas salvar a outros. Esta é a oração que eu e vocês precisamos fazer todos os dias. Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito Santo, e me usa para que por meio de mim outros sejam abençoados, outros sejam salvos. Jesus não pediu que a gente observasse apenas as nossas necessidades. Jesus nos mandou orar, e a oração é muito simples. Senhor, envia trabalhadores, e a resposta dele é: eu estou enviando você. Senhor, eu preciso que o Senhor mande pessoas para cá, eu estou mandando você. A oração missionária, a oração, ela sempre termina em um chamado pessoal. Quando Isaías viu a glória de Deus, Deus perguntou: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E então Isaías responde no capítulo 6, o verso 8: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Esta é a oração que Deus responde. Como disse Desmond Doss: Senhor, dá-me mais um, apenas mais um. Quem ora pela missão de Deus, logo descobre que faz parte da resposta da própria oração. Se a vontade de Deus e a oração que Deus atende é esta, então precisamos confiar de que Deus atenderá segundo a sua vontade. Sabe, irmãos, existem muitas orações que nós fazemos. Fazemos oração por saúde, por trabalho, por proteção, por necessidades pessoais, e todas elas são legítimas. Mas existe uma que Deus sempre atende: Senhor, salva alguém por meio de mim. Aquele homem estava orando exatamente de acordo com o coração de Deus. A história da igreja mostra isso repetidamente. Sempre que houve avivamentos, eles começaram quando alguém orou por um amigo, por um filho, por um vizinho, por uma cidade, e em todas elas Deus respondeu. Porque nada alegra mais o coração de Deus do que ver pessoas sendo salvas. Isso inclui a mim, inclui você. Nós não fomos salvos, queridos, para nos sentirmos melhores. Fomos salvos para que por meio de nós outros também sejam. Nenhuma oração está mais alinhada com o coração de Deus do que pedir pela salvação de alguém. Eu me recordo, e creio já ter contado essa história para vocês, mas o impacto para mim foi tão poderoso que eu preciso relembrar isso a você. Eu era pastor em Juazeiro quando, numa segunda-feira, eu saí para ter uma reunião com o esposo da professora Noábia, o irmão Joston. O irmão Joston era ancião na igreja central de Juazeiro. E numa segunda-feira, nós marcamos de ter um encontro. Eu falei: Joston, vamos ali numa lanchonete, e a gente senta, eu já peço alguma coisa para a gente comer e a gente conversa. E antes de sair de casa, eu fiz uma oração. Havia no meu coração uma inquietude, porque eu já era pastor daquele distrito há 2 anos e não tinha dado nenhum estudo bíblico. Nenhum. Durante o período em que eu estive aqui no IAN como pastor dos universitários, todo semestre eu dava estudo bíblico, todo semestre. Eu já estava há 2 anos naquele distrito e não tinha dado nenhum estudo, tinha regimentado a igreja, tinha trabalhado com a igreja, feito várias visitas, mas nada de estudo. Então, antes de sair de casa, eu, sentindo um incômodo muito grande no meu coração, eu disse para Deus assim: Senhor, eu queria muito poder ensinar a Bíblia para alguém. Então, se for da tua vontade, me envie alguém para eu poder ensinar a Bíblia. E saí. Peguei a minha Bíblia, uma agenda, e saí para a reunião com ele. Sentamos numa lanchonete na beira do rio São Francisco.
Sentamos eu e o Joston ali, começamos a conversar sobre várias demandas da igreja. Até que chega uma mulher. E a mulher chega para nós e diz: pois não, senhores, qual o pedido? Eu falei para ela: eu queria um suco de laranja, um pastel. E ela: tudo bem. E o senhor e o Joston fez o pedido dele. E ela olhou para nós e disse: é uma Bíblia? Eu falei: é. Ela: tá bom. E saiu. Tá, daqui a pouco ela volta: senhores, eu acho que eu anotei errado. É um suco de laranja, um pastel e o senhor... Isso. Ah, tá bom. Não anotei errado, não. Vocês são evangélicos? Eu falei: aham. Ela: licença. E ela volta na terceira vez agora para trazer o pedido. E quando ela volta, imediatamente veio à minha mente a oração que eu tinha feito minutos antes de ter aquele encontro. Eu olhei para ela e disse assim: você é evangélica? Ela falou: não. Ah, você perguntou da Bíblia, você já leu a Bíblia alguma vez? Ela: já, mas não entendo nada. Falei: mentira. Rápido assim, Jesus? Eu falei: e você gostaria de saber um pouco mais sobre a Bíblia? Ela falou: aham. Ai, que legal. Eu posso ensinar a Bíblia para você? Ela falou: claro. Falei: que bênção. Então vamos começar. Que dia você pode? Ela: eu tenho um problema só com isso. Eu falei: qual? Ela: eu só posso às segundas-feiras. Eu falei: eu também. Pouco tempo depois, Deus me tirou dali. E infelizmente eu não tenho mais resposta sobre como se deu dali para frente. Mas uma coisa eu sei. Ali Deus me mostrou que a oração que Deus responde é aquela em que eu digo: Senhor, eis-me aqui. Envia-me mais um para que eu possa salvar. Essa manhã Deus está enviando mais uma pessoa. Eu gostaria de pedir que viesse à frente a Gabriela Vilela. Junto dela, o pastor Ismael, que possui profundo carinho da família e dela também. Eu gostaria de pedir que viesse junto aos desbravadores. Vem cá, Clube HP. Vem cá os demais. Enquanto a Gabriela está ali se aprontando para vir, pode vir, clube. E já aproxime-se aqui do lado. A Gabriela, na semana da comportagem, ela sentiu um grande desejo de ser batizada. E começou a ter convicção pela palavra, mas também pelo testemunho e pelo acolhimento das pessoas. Sim, Deus usa pessoas para salvar pessoas. Quando ela participou da Mission Trip do CAB, agora colégio do Unhaene, no ano passado ela se apaixonou ainda mais pelo Evangelho. E no final do ano, ela procurou o pastor Homero e disse: pastor, eu quero muito ser batizada. E já era o final do período letivo, e o pastor disse: então, segura um pouco, será no início do ano, nós vamos iniciar o calendário do IAN com o seu batismo. Nós vamos relembrar a igreja, qual é a nossa missão, qual é o nosso papel, qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado, para que existimos e por que estamos aqui. Fomos chamados para salvar, e salvar a todos, salvar idosos, salvar adultos, salvar crianças, salvar adolescentes. É para isso que existimos. É por esta razão que de todos os lugares da igreja, um jamais pode ficar vazio: são as águas no tanque, porque foi para isso que Deus nos chamou.
para libertar os cativos da prisão, para salvar as pessoas que estão perdidas, para poder cuidar daqueles que estão emocionalmente feridos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus poderia mandar um anjo aparecer para cada um de nós, crentes e não crentes, justos e injustos, pecadores ou arrependidos, mas Deus escolheu você. Por isso, pastor Ismael, eu quero agradecer do fundo do coração por você se deslocar lá da região norte aqui da Bahia, para vir para participar desse momento e tornar esse momento único. Os pais da Gabi estão por aqui, já vieram para estar pertinho dela. Que privilégio receber vocês aqui conosco na nossa comunidade. Esta é a casa de vocês. Pastor Ismael, como ministro do Evangelho, cumprindo a ordem dada pelo Senhor Jesus, para que o nome de Gabi seja escrito no livro da vida, para a remissão dos seus pecados e para a demonstração de profundo arrependimento. Você a batiza nesse momento e o faz em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, e a igreja diz: amém. Aleluia, amém. Enquanto a Gabi está recebendo não só os aplausos, mas o aceno do lenço, eu preciso terminar lhe perguntando: você também quer dizer isso para Deus? Quer dizer assim: Senhor, que a oração feita por Desmond Doss, no meio de uma batalha entre a vida e a morte, seja minha. Que eu possa dizer para Ti: Senhor, usa-me para salvar mais um. Não sei quem é, Senhor, e não sei aonde, não sei como, mas Senhor, ajuda-me a salvar mais um. Se é seu desejo dizer isso para Deus, eu queria pedir a você, igreja, e você que está acompanhando, que apenas se coloque em pé. Se é seu desejo dizer isso: Senhor, eu não sei como fazer, eu não me sinto capaz, Senhor, eu nunca dei um estudo, nem sei se é a Tua vontade que eu dê um estudo. Talvez, Senhor, o que o Senhor deseja de mim, não é nem que eu dê um estudo, o que o Senhor deseja de mim é que eu seja a pessoa que canaliza para o estudo, que seja a pessoa que atrai. Deus tem maneiras diferentes de nos usar. Por isso, se é seu desejo que assim seja, e louvado seja Deus por isso, você apenas ore ao Senhor, fazendo a oração que Deus atende: Senhor, derrama sobre mim o Teu Espírito Santo e usa-me para salvar mais um. Quero orar por você. Após a oração, eu quero pedir que os meninos já coloquem isso. Obrigado, meninos, vocês são especiais. Tem um QR Code ali na tela, estão vendo ali? Esse QR Code é para você mirar o seu celular e escrever em um breve formulário em que você gostaria de ser usado por Deus. Esse QR Code é para você poder dizer o que você quer fazer. Pastor, eu quero ser útil na causa de Deus, servindo no Ministério da Mulher. Eu quero ser útil na casa de Deus, servindo no Ministério da Família. Eu quero ser útil na casa de Deus, ensinando a Bíblia. Eu quero ser útil na casa de Deus, montando um pequeno grupo em casa. Pastor, eu quero ser útil na causa de Deus, servindo no Ministério Carcerário. Eu quero ser útil na causa de Deus, servindo no Ministério de Amizades Verdadeiras. Pastor, eu quero ser útil na causa de Deus, servindo da maneira como Deus lhe chamar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus está chamando você. Porque é através de você que Ele salvará outros. Feche os seus olhos.
e vamos orar. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo derramamento do Teu Espírito e o chamado que o Senhor nos dá para, por meio de nós, salvarmos outros. Esta é a oração que o Senhor atende. Então é esta oração que nós estamos neste momento fazendo. Ó Deus bendito, não tem 2 meses que ao ir cortar o cabelo, eu conversei com o cabeleireiro lá em Rondônia, e ontem eu recebi a foto dele sendo batizado. Um simples corte de cabelo foi o momento que o Senhor usou para salvar mais um. Não fui eu quem dei o estudo, não fui eu quem fiz o apelo final, mas o Senhor, de maneira inacreditável, me usou apenas para, enquanto cortava o cabelo, falar do quanto eu era feliz em ter conhecido Jesus. Então, Senhor, nos usa para salvarmos mais um. Nos dá, Senhor Deus, o privilégio de vermos pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho que um dia nos alcançou. Perdoa para tanto os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, se assente. Obrigado a você que está acompanhando pela internet. Você viu aí o QR Code, mire na tela. E também se cadastre para, por meio de você, Deus salvar mais um. Que Deus abençoe você.